Breno, sobre o jogo, mais ou menos aquilo que a gente falou inicialmente aqui, né? Um jogo de um tempo dominado pelo Atlético, o Cruzeiro dominou na segunda etapa. Queria saber sua avaliação do clássico. Você acha que o resultado foi justo pelo que o Atlético não apresentou, talvez na segunda etapa de jogo, e o Cruzeiro resolveu jogar no segundo tempo, Breno? Um abraço. Abraço, Rafa, boa tarde pra você, pro Edivaldo, Dimara, Lélio, Seabra, turma de casa que tá nos ouvindo. Ô Rafa, o Atlético mais uma vez perde uma grande oportunidade de até no primeiro tempo sacramentar aí uma grande vantagem contra o Cruzeiro. Poderia ter feito até 4-0 no primeiro tempo, mas aí o que a gente viu no segundo tempo fez por ser justo esse placar. Eu vi esse primeiro tempo já com o dedo do Milito ali no time, deu pra ver uma mudança radical no time do Atlético, com intensidade, marcação alta, né? Fazendo com que o Cruzeiro errasse vários passes na saída de bola. Teve determinados momentos que o Gemerson estava marcando no campo do Cruzeiro, na intermediária do Cruzeiro, o Matheus Pereira na saída de bola, para pressionar a saída de bola do Cruzeiro. Realmente eu fiquei muito impressionado com essa intensidade. O Zarate caindo pela esquerda, o que não é comum da gente ver, e ali fazendo boas jogadas com o Arana, com o Paulinho, triangulações, o gol sai por ali com o Fux. O Atlético diferente, encantou nesse primeiro tempo e 2-0 ficou de bom tamanho pro Cruzeiro. Aí, primeiro tempo de Milito, segundo tempo do time do Filipão, porque aí nós voltamos a ver aquele time, né, parece que desligado, um time sem motivação, sem intensidade, né, toma um gol logo de cara, o que fez com que o time sentisse a parte psicológica. E algumas coisas me preocuparam, Rafa, né? E o torcedor não gostou de jeito nenhum, por exemplo, de ele ter trocado o Igor Gomes pelo Edenilson de novo, né? E quando ele coloca o Edenilson, parece que o time do Atlético chama o Cruzeiro mais ainda pra cima do Atlético. O Edenilson não conseguiu encaixar o que o Milito gostaria ali com 9 minutos de jogo. E eu observei durante a transmissão que eu tava participando, né? O Zarate voltou pro segundo tempo, até pela falta de ritmo de jogo, ele tava cansado, muito cansado. E o Milito demorou até os 32 minutos do segundo tempo para tirar o Zarate. O Atlético perdeu o meio de campo. E o Cruzeiro teve a oportunidade, inclusive depois, no final, até de repente podia até virar, como aconteceu lá no Bavi, né? O Atlético passou por maus bocados no final, a torcida não gostou. Mais uma vez, mais um jogo sem vencer. O Cruzeiro na Arena MRV está incomodando muito o torcedor do Atlético, mas eu vou tentar olhar o copo meio cheio. Se a gente olhar esse primeiro tempo do Atlético, eu acho que chamou atenção essa mudança drástica do que o Milito fez com o Atlético. Resta saber o Atlético vai ter condicionamento físico para poder fazer em 90 minutos o que fez nos 45 minutos iniciais? Essa é minha grande dúvida. Agora tem jogo pela Libertadores no mês da semana, tem final no domingo que vem. Essa é minha dúvida. Se conseguir, eu acho que nós podemos até pensar numa temporada vitoriosa pro Atlético, viu, Rafa? Queria perguntar primeiramente pro Daniel Seabra, que comentou o jogo, o seguinte: eu vou debater esse tema também na parte do Cruzeiro aqui no programa, porque as duas escalações, quando saíram, a do Cruzeiro eu acho que mais assustou o torcedor do que a do Atlético, né? Porque o Atlético a gente já imaginava o time no esquema com 3 zagueiros. A gente falou isso desde quando a Dimara e o Edivaldo estavam apurando a vinda do Milito. Ele joga com 3 zagueiros e tudo mais. Até que não me assustou, mas você acha que em algum ponto do jogo, Seabra, o Milito deu mole em termos de escalação? Não era pra ter entrado com o Igor Gomes, era pra ter começado com o Scarpa, ou até mesmo as mudanças dele? Olha, Rafa, a gente já falou na transmissão, questão principalmente do Scarpa. Os 3 zagueiros já é público e notório que o Milito joga assim. Então, a gente já esperava que ele tá treinando o time desse jeito, que ele escalaria o time desse jeito com esses 3 zagueiros. E é o que parece, pelo menos pelo primeiro tempo, o time do Atlético, o sistema defensivo do Atlético entendeu a forma dos 3 zagueiros, ao contrário do que aconteceu com o Cruzeiro, aí é outro bloco. Mas no caso do Atlético, os 3 zagueiros estavam bem distribuídos, eles estavam jogando bem ali no primeiro tempo, eles entenderam o que o Milito queria. Agora, essa questão do Scarpa no banco, sinceramente, essa não deu para entender. O Scarpa, a principal contratação do Atlético, até agora ele não jogou realmente, não mostrou, mas nós estamos falando do Gustavo Scarpa, não estamos falando de um Zé Mané, perna de pau de qualquer um, não. Nós estamos falando de um dos grandes jogadores do futebol brasileiro. E aí ele entra faltando 4 minutos para acabar o jogo, 2-2, o Atlético levando uma pressão. Sinceramente, essa aí eu não entendi. Agora, dá para tirar um pouco da conta do Milito, porque ele acabou de chegar.
Então o cara desembarcou num dia e foi treinar o time no clássico, na final do Campeonato Mineiro no outro dia. Então dá pra tirar um pouco da conta dele. Agora, o Eduardo Ávila, até um jornalista amigo nosso. Grande Fidel. Ele definiu bem o que o Breno falou, olha, o Milito, aliás, o Atlético militou e depois filipou. Primeiro tempo do Milito, com muita intensidade em cima, e o segundo tempo de Scolari, aquele time, né, sem padrão, sem nada, sem vontade, sem coisa nenhuma do segundo tempo. Agora, o pessoal pega muito no pé do Gemerson. Eu nem acho que foi culpa do Gemerson desse gol, não. Foi uma infelicidade dele estar envolvido no lance, e aí se soma a todos os fatores da galera que pega no pé do Gemerson, e às vezes com razão. Eu sou um desses que no Barba zoou pra caramba, falo do Gemerson e tal, mas no lance eu achei uma infelicidade absurda. Agora, muita gente questionando também a entrada do Edenilson, que não é um jogador que caiu nas graças da torcida, assim como o Kardec, como o Patrick. Você acha que do pessoal da comissão técnica fixa, que poderia dar uma instrução pro Milito que chegou agora, não faltou um pouquinho de comunicação ou talvez bom senso de falar, Denilson não, bota outro? Você acha que faltou essa comunicação talvez pelas mexidas do Galo no segundo tempo, Di? Primeiro, falando o seguinte, ele mesmo, né, o Milito, na coletiva depois do jogo, ele falou bem do Edenilson. Não sei se vocês notaram, mas ele explicou até taticamente como é que ele pode jogar. Virou um buraco ali, obviamente, que deixou e fez com que o Cruzeiro chegasse de forma melhor, né? Até para acrescentar, no seu comentário, o Milito citou que quando ele escolhe o Edenilson, porque ele achou que era o jogador que ele tinha disponível no banco para dar mais intensidade, porque o Atlético estava perdendo o meio-campo. Isso na visão do Milito. O Milito falou isso. Então, assim, vamos lá. Senti falta do Alisson. Tô falando do Atlético. Não me surpreende com a escalação do Atlético, porque o cara tá chegando. Ele podia colocar qualquer um ali, que não dá pra gente falar nada. Ele tá começando e tudo mais. Mas eu acho que ele percebeu algumas coisas, né? Ele joga com 3 zagueiros, então o Atlético tem que contratar. Eu acho que é fundamental. Outra coisa que eu tenho certeza que ele percebeu, que é uma coisa que a gente já vinha falando já tem algum tempo, é como o Atlético cai no segundo tempo de jogo. Não foi a primeira vez, não foi com o Milito, foi esse tempo todo. É impressionante. É a questão da concentração, é a questão física mesmo. Os jogadores não têm essa condição ainda. Parece impressionante, mas é essa a verdade. Apesar das pessoas dizerem que o Atlético faz essa preparação física e eles têm certeza que eles estão bem, não é o que tem demonstrado no jogo. Eu não sou preparadora física, eu não sei o que eles estão fazendo, mas pra mim isso aí é determinante. Evidente, né, Edmar? Você olha e vê que o time perde. Você vê. E o mental, que a gente falou muito, eu até falei no comentário antes do jogo, né, que eu achava que quem sairia melhor é quem fosse mentalmente mais forte. O Atlético, e não adianta falar assim, a gente tá falando de mental, é o que tá valendo pro jogo hoje. É o que tá fazendo a diferença no futebol mundial. Ou você é forte, assume as coisas que acontecem e leva pra frente e tenta mudar, você não vai ser nada, que foi o que aconteceu com o Atlético. Toma o gol e falou, pronto, vai acontecer tudo de novo. E foi isso que aconteceu. O caso do Scarpa, não sei, mas é preciso conversar direitinho, né? O Atlético não fez esse investimento, né? Aliás, eles prometeram 5 no início do ano, trouxeram 3. Robert, Scarpa e o 4, né? Palácios e Bernard, que só vem no meio do ano, né? É preciso conversar sobre isso, porque o menino custou dinheiro. A pergunta que a gente fez pra Dimara, desse comentário dela, foi o que podia decidir o clássico pra cada um dos lados, né? Que fator poderia decidir o jogo? Foi essa pergunta que a Di gravou o comentário pra gente na jornada. Agora, Leilão, sobre o Gemerson em si, você acha que ele foi o pior do sistema defensivo do Galo? Dá pra dividir essa culpa com Lemos e com Fux? Fux faz um gol, primeiro dele na carreira. Uma jogada que, assim, eu até fiquei meio assustado porque eu não entendi nada. Zaga do Cruzeiro abriu as portas e falou, vem meu filho, faz a sua festa. Mas defensivamente falando, eu vou te dizer uma coisa, tá? Apesar de eu não ser muito fã do Gemerson, eu acho que ele não foi o pior da zaga do Galo no jogo, não, Léo. É claro que não. É só você pegar o gol de empate, quem falha é o Fux, né? E o próprio Mariano. Porque o Dineno cabeceou entre os dois.
Então não foi culpa do Gemerson. E esse lance ali, o Lemos poderia ter feito alguma coisa bem melhor, né? Do que simplesmente baixar a cabeça e chutar em cima do rapaz. Foi um lance bizarro. Foi isso que ele fez. Mas eu com sinceridade não vejo também o Gemerson como pior do jogo no último sábado, não. Essa questão aí do Atlético, né? De não conseguir manter o ritmo no segundo tempo tem sido até muito debatida por alguns atleticanos, até o próprio Betinho tá chamando a atenção para isso. Ô Lélio, o Atlético tem 12 jogadores acima de 30 anos, mas eu hoje com sinceridade eu não vejo essa interferência toda, não. Se o time for um time bem escalado dentro de campo e conseguir, né, manter essa pressão lá no campo do adversário, da saída de bola do seu adversário, o Atlético sempre consegue colher bons frutos. Mas o que pegou muito, na minha opinião, também foram as mexidas do Gabriel Milito. E concordo com o Rafa, ele devia ter se orientado ali com alguém. Porque o Edenilson na fila seria o último a entrar. O próprio Alisson entrou muito mal. O Mariano também entrou mal no jogo, sabe? E o Scarpa entra justamente na hora que o Cruzeiro faz o gol de empate, faltando 2-3 minutos para acabar a partida. Mas tá conhecendo, é o risco que se correu, mas de qualquer maneira a impressão deixada no primeiro tempo foi ótima, porque eu cheguei à conclusão que o Atlético ele estreou no Campeonato Mineiro no sábado, jogando em casa contra o Cruzeiro, que foi obviamente a melhor partida do time, já há muito tempo que não jogava assim, né? Meu medo é só que o jogo não tem 45 minutos, né, Lélio? Então essa condição física do Atlético precisa ser revista. A gente até consultou e tudo, a questão do treinamento que foi feito hoje. A gente sabe que houve uma preocupação do Milito no que diz respeito, e isso conversado depois com o pessoal do Atlético, no que diz respeito à condição física. Isso também é óbvio que ele está descobrindo agora. Aí ele também teve uma preocupação com a questão dos zagueiros, sim, muito, lembrando que vai abrir a janela agora, que você pode contratar jogadores que atuaram no estadual, é isso, né? Que jogaram nos campeonatos regionais. Talvez você tenha sido aí os dois questionamentos do Milito pós-jogo ali dentro foram esses. Aqui, mas é só pra lembrar, né? O mesmo preparador físico do Atlético tá aí, que é o Cristiano Nunes. É o da comissão técnica. 5, 6 meses atrás o Atlético ganhava jogos no segundo tempo, sabe? Correndo o jogo inteiro e correndo até mais, porque o time era só na retranque pra chegar no ataque, era só no esticão pros atacantes. Então, sabe, eu acho que isso aí pode ser observado dependendo, né, do que realmente o Milito tá procurando. Mas o mais importante e continua sendo para mim uma questão preocupante, que é a defesa do Atlético. Com 3 zagueiros conseguiu levar 2 gols e ainda deixou o Cruzeiro chegar outras vezes com o campo aberto, né? Só para lembrar. Sim. E o Gemerson ainda salvou, né, o que poderia ter sido bem antes o gol de empate que teve, né, a chance, o Matheus Pereira, e o Gemerson só num toquinho conseguiu salvar a lavoura ali. Verdade. Diga, Ed. Ô Rafa, pra gente analisar então essa primeira estreia do Milito, acho que tem algumas coisas que a gente precisa acrescentar. Foram 7 treinos. O próprio Lélio até citou isso no comentário. O gol contra, eu acho que deu uma desestabilizada grande na equipe do Atlético. E eu acrescento uma outra coisa que é um pouco subjetiva, mas ela pode também ajudar nessa análise. Foi o primeiro jogo com 3 zagueiros. Eu acho que não me lembro do Filipão jogar o Atlético numa formação de 3 zagueiros tão perto assim. Então, talvez o posicionamento deles, naquele momento que o Lemos foi cortar, tava todo mundo meio embolado ali, acabou chutando a bola no Gemerson. Para lembrar, a torcida tá falando muito sobre o Gemerson, que tá com essa fase ruim porque tem feito gols a favor do Cruzeiro, gols contra. Ele salvou um gol. O Matheus Pereira tava na cara do Everson, que ele poderia ter sido um gol do Cruzeiro.
Não, o Matheus Pereira estava em condição nessa jogada. Teve um impedido também, mas ele foi muito bem no lance, porque até você descobrir que estava impedido, era melhor você ir pro lance, que ele tira de calcanhar a bola, né? A bola. Sobre esse lance, que o Matheus Pereira, e pra mim, eu até falei isso na transmissão, beleza, o Gemerson deu o bote certinho, eu acho que ele foi na hora certa, agora o Matheus também demorou muito pra chutar, porque se ele entra na área e bate, eu acho difícil o Everson pegar. Pelo que eu entendi, ele não... O bote foi lá na marca do pênalti, né? Pelo que eu entendi, o Matheus Pereira não percebeu que o Gemerson se aproximava e se aproximou muito rápido. E observando o que o Milito fez no primeiro tempo, o que ele pede é intensidade. Então talvez o Atlético precisa entender um pouco mais, dosar essa intensidade para não morrer, por exemplo, no segundo tempo. Porque eu lembro que quando terminou o primeiro tempo, o questionamento nosso ali, será que vai aguentar o segundo tempo? Então é uma questão de adaptação do time ao estilo do treinador. Sobre Gustavo Scarpa, sobre Rubens e sobre, por exemplo, o Igor Gomes. Pelo que a gente entendeu, o Rubens machucou na quinta-feira a mão. Então, possivelmente ele poderia ser o escolhido para ser o titular no lugar do Igor Gomes. E quando a gente vê o Igor Gomes em campo no primeiro tempo, a gente percebe que algo que parece, porque a gente não vê treinamento, o Igor Gomes entrega mais intensidade do que o Scarpa, que é um craque que todo mundo sabe a qualidade que ele tem, Rafa. Então, só algumas situações pra gente analisar daqui pra frente. Pra gente fechar o clássico, né? Vamos trazer aqui o Hulk, que ele vai falar pra gente qual que é o recado que ele deixa pra torcida do Atlético, principalmente pro jogo da volta lá no Mineirão, já que está tudo em aberto com esse resultado, esse empate de ontem. Confiança. Confiar no nosso trabalho. Desde que cheguei aqui no Atlético, sempre notei uma torcida apaixonada que carrega o time no peito, no coração, vive o Atlético e isso foi uma das coisas que eu mais admirei. A gente não pode perder isso, estando bem ou estando mal, eles têm que confiar na gente, que a gente vai dar a volta ao resultado. Temos que ganhar o jogo, vai ser difícil, mas eu acredito que temos sim plantel para isso, temos que trabalhar forte, vamos ter mais uma semana de trabalho, claro que com o jogo no meio é um pouco mais difícil de trabalhar, mas acredito que vamos chegar mais preparados para o segundo jogo. Tá aí, Rafa, as palavras do Hulk projetando então esse jogo da volta contra o Cruzeiro. E vale lembrar também que o Hulk saiu muito chateado mais uma vez com a arbitragem. Ô Breno, antes de te perguntar sobre arbitragem, até porque a gente já tá na reta final desse primeiro bloco do Atlético. O povo falou do Gemerson, mas tem muita gente aqui no Superchat do YouTube e também no WhatsApp falando do gol que o Paulinho perdeu cara a cara. Paulinho não foi muito preciosista naquilo ali, não, porque se ele marca o terceiro gol, na minha opinião, ali ele mata o jogo, Breno. Pois é, Rafa, eu até separei aqui, escrevi aqui Paulinho preciosista e escrevi aqui Hulk capitão, os 2 pontos que eu gostaria de falar aqui. O Paulinho teve a chance de matar o jogo, né? E realmente ele quis fazer um gol de placa, né? E alguém tem que chegar e conversar com o Paulinho. Ano passado, a fase do Paulinho era tão boa que a bola batia nele e entrava. E esse ano a coisa não tá engrenando, né? Paulinho tá com uma dificuldade muito grande, ainda não fez um gol contra o Cruzeiro. Eu acho que aí é uma questão até de uma conversa pelo lado psicológico do jogador. E o Hulk, ontem ele falou muito dessa questão da arbitragem. Eu acho que a arbitragem não influenciou no jogo, mas o Hulk, ele tem uma necessidade de conversar muito com os árbitros. E ontem o Edivaldo tava lá comigo atrás do gol ali, ele pôde perceber isso também. O Hulk, ele fica muito irritado quando ele chega para conversar com o árbitro e o árbitro não dá moral para ele. Ontem teve uma hora que o árbitro saiu correndo e deixou ele no vácuo. E aí ele fica louco. E eu acho que isso atrapalha o foco do Hulk dentro de campo. Ano passado, no final da temporada, tiraram a braçadeira do Hulk, os números de cartões amarelos dele diminuiu e ele rendeu muito mais. Eu acho que o Atlético poderia repensar nisso novamente. Não é nenhum demérito pro Hulk, ele é o grande líder do time, mas eu acho que ele se preocupa demais em conversar. E ele chega educadamente, como ele falou na entrevista, com a mão pra trás, chamando de professor, mas é porque a maioria dos juízes não querem papo e o Hulk quer conversar. Ele se transforma num cara chato, insistente e acaba tomando cartão um atrás do outro por conta disso. E pra mim ele perde um pouco o foco dentro do jogo, sabe, Rafa? Eu acho que o Atlético deveria repensar nisso e tirar a braçadeira do Hulk de capitão. Esse negócio do Hulk capitão de novo, viu? De Mara, Seabra, nossa senhora, a gente dá uma faixa pra outro.
Assim, eu achei a arbitragem do Felipe Fernandes Lima extremamente, como é que eu vou dizer assim, burocrática. Ele atrapalhou quase todos os lances novamente, muito mal colocado, né? Ele se colocava novamente, como a gente já tinha falado de um outro árbitro esses dias, não lembro qual, mas... Foi o do Galo e América, o jogo da volta lá do Nordeste, que tava mal posicionado. Isso. E a bola bateu nele 3 vezes no primeiro tempo. Esse aí foi a mesma coisa. Caio Max. Esse aí foi a mesma coisa. Não sei se o Igor Gomes, teve um lá que virou pra ele e falou assim: meu filho, você tá na jogada, né? Ele se colocava na questão da jogada. Esse tipo de reclamação, né, que é a questão da arbitragem, você imagina, se o Hulk tá reclamando na primeira partida da final do Mineiro, você imagina que tem o brasileiro inteiro pela frente, a Libertadores, que é completamente diferente a arbitragem, e tudo isso aí, eu acho que é um peso muito grande. E o Hulk, gente, a gente não tá falando de um cara inexperiente, a gente tá falando de um cara que rodou o mundo, ele é muito experiente em arbitragem, em forma de relacionar, em jeito e liderança em campo, sabe? É preciso ter um cuidado, gosto demais dele, é um grande como pessoa, como jogador, como tudo, mas ele tá ultrapassando um pouquinho os limites, né? Tá demais. Léo Gustavo, na sua opinião, foi pênalti no Hulk? Pra mim foi. Eu falei mais cedo no Barbie e continuo com essa impressão. E aí, Daniel Seabra, você achou pênalti? Não, pra mim não achei não. Eu não achei nem pênalti, nem achei que o Felipe Fernandes de Lima fez uma arbitragem ruim, não. Pra mim ele passou meio que, o jogo foi muito picotado porque teve muita falta. Ele marcou, ok, mas os jogadores também não colaboraram. Muita falta, toda hora parando, primeiro tempo, segundo tempo, principalmente o início do segundo tempo, muita falta, toda hora parando. Agora o Hulk, ele precisa parar um pouco com isso. Tá muito chato. Tá muito chato. O Hulk, ninguém pode. O futebol é um esporte de contato. É falta. Não é falta. Tem contato. Tem lance que você vai na bola e derruba o cara. E aí? Não tô nem dizendo desse lance do pênalti, não, que é um lance polêmico, mas foram lances durante o jogo. Pô, chega perto do Hulk, ele já abre o braço, já começa a reclamar. Já toma cartão e continua falando. Daqui a pouco ele chega em alguém e o árbitro marca falta. Pô, mas tá muito chato isso, sinceramente. E você mantém a opinião, que eu até perguntei pro Hulk, né? Citando você que naquele lance que ele levou o amarelo, que não foi falta? Não, pra mim não foi falta. Achei também que não foi falta e ele levou o amarelo, né? Naquele lance, o árbitro deu o amarelo, virou as costas, saiu. E o Hulk continuou reclamando. Foi a hora que ele ficou doido da vida e perdeu literalmente as estribeiras do clássico. Breno, pra gente fechar sobre a arbitragem, você achou pênalti no Hulk naquele lance, Breno? Ô, Rafa, eu tava bem próximo do lance e na hora, pra mim, foi pênalti. Acho que se a gente vê na televisão, é um lance que pode ser discutido, mas o que mais me chamou a atenção foi a certeza que tanto o árbitro de vídeo e o juiz de campo de não darem o pênalti, porque pra gente que tava próximo ali, eu acho que o Edivaldo deve ter tido a mesma sensação, a gente viu o Hulk ser tocado, né? Então, assim, pra mim o mínimo era ter uma conversa em cima do VAR, para poder rever com detalhe esse lance. Você ter uma ideia certa, naquele momento, pela rapidez do lance, houve o contato, todo mundo viu, né? Pra mim, isso me surpreendeu, porque eu achei que, no mínimo, o VAR seria acionado. Pra mim, tinha sido pênalti, viu, Rafa? Hoje eu ouvi uma explicação do Paulo César de Oliveira. Ele fala que o gesto do João Marcelo de tentar tirar a bola e ele dar uma raspada nela, né? Isso aí já aliviou a condição de... ou a teoria da falta, né? Ele elimina a teoria de que teria sido falta. Eu, com sinceridade, discordo. Porque se for assim, o cara vai e toca na bola e agride o outro e não vai ser falta. Isso aí não. Mas, de qualquer maneira, eu nessa eu concordo com o Seabra. Foi um jogo muito complicado de se apitar, e se você observar bem, não é um jogo tão polêmico assim não, cara. E ele mostrou cartão quando tinha que mostrar, na parte disciplinar. Jogo com 43 faltas não é fácil de apitar, não. Eu daria ao Felipe uma nota, assim, tipo 7,5 ou 8, viu? Pela arbitragem dele, mesmo com esse lance aí duvidoso. Bom, daqui a pouquinho a gente vai falar mais do clássico, vamos falar também do lado do Cruzeiro. Ed, antes da gente fechar, só relembrar que já teve reapresentação, né? Exatamente, inclusive jogadores do Atlético se reapresentaram ontem na Cidade do Galo. A maioria deles trabalharam na academia, os titulares, somente os reservas foram a campo. Hoje foi um trabalho híbrido de academia e aquele treino muito leve, viu, Rafa? De toque de bola lá no CT atleticano. O Rubens e o Palácios
seguem no departamento médico, então dificilmente podem aparecer para esse jogo da estreia do Atlético na Libertadores. Talvez o Rubens, né, que é uma questão ali na mão direita, pode ser que ele seja novidade na lista de relacionados do Atlético. E amanhã tem um novo treino na Cidade do Galo e à tarde um embarque. E no destaque final eu falo sobre os recordes da Arena MRV neste final de semana. Treino às 9 da manhã, viagem programada para Venezuela às 2 da tarde. Este calvo que está do outro lado da linha, você vai para Venezuela, né, seu Breno Galante? Vamos começar a maratona amanhã pela manhã para Venezuela para acompanhar o Atlético, né? Espero que a gente possa ver lá nesse jogo de Caracas um time com a intensidade que teve no primeiro tempo, porque o Caracas vive uma fase complicadíssima, trocou de treinador, então o Atlético tem uma grande chance de vencer esse jogo e o Caracas pode ser o fiel da balança aí nesse grupo, né? Quem vencer os 2 jogos se daria muito bem, então torcendo por uma vitória e confiante nessa vitória na quinta-feira, viu, Rafa? Breno, boa viagem pra você, a gente vai conversando pra saber a sua disponibilidade pra fazer a participação conosco direto lá de Caracas também. Um abraço e até a próxima, meu velho. Beleza, Rafa, tamo junto aí, um abraço pra todo mundo, valeu.